Fala, meu povo, aqui quem está falando é o Renan Garcia do canal Gaúcho Invest. O nosso vídeo de hoje é sobre investimento de longo prazo, né? Investimento de longo prazo que consiste primeiramente em obter uma mentalidade de longo prazo, né? Não ter aquele nervoso quando olha os gráficos, né? Aquela vontade de comprar ou aquela vontade de vender. Essas situações todas. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal que ainda não é inscrito e dá o like aí para o nosso vídeo para expandirmos o conhecimento e fazer com que mais pessoas tenham a consciência da importância de se investir, de construir patrimônio para o futuro, tá certo, gente? Então, nosso assunto é sobre isso. Investimento de longo prazo. Como é que eu devo investir para o longo prazo? Tem setores melhores, setores piores para se investir no longo prazo? Como é que funciona isso, né? É o que nós vamos conversar nesse vídeo, tá? Inclusive, aproveitando o momento, quem tiver alguma dúvida, né, algum assunto que gostaria de escutar aqui no canal, deixe nos comentários que a gente vai estudar o assunto, né, e criar um vídeo aí sobre esse assunto, tá certo, gente? Então, comentem aí, tá certo? Mas continuando, as pessoas, de um modo geral, quando pensam em investir, quando são instigadas por alguém a investir, ou elas recebem a informação errada das pessoas, ou ela mesma, né, procura informações de meios não tão bons, não tão corretos, né? Porque as pessoas geralmente têm uma cultura muito imediatista. As pessoas querem colocar um dinheiro ali, né, e querem ver o resultado para já, né? Eu acho que um pouco disso é essa cultura de aposta, né, que o Brasil tem há muitos anos. O Brasil há muitos anos tem uma cultura de aposta, né? Apostar em loteria, apostar em jogo do bicho, ou agora tá famoso aí os cassinos online e tudo mais, um monte de gente jogando, né? Então, acho que em partes é uma consequência disso que o Brasil tem uma cultura muito de aposta. Isso aí acaba fazendo a pessoa entrar no mundo dos investimentos de uma maneira incorreta, né? A pessoa já chega no mercado pensando em comprar e vender e né, fazer isso de qualquer jeito a fim de tentar tirar dinheiro, né? Daí surge o pessoal lá de opções binárias, que também eu já fiz vídeos sobre opções binárias, que isso é uma farsa, opções binárias, né? Quem está assistindo o vídeo e está com uma opinião contrária a isso que eu estou falando agora, volte lá que tem vídeo sobre assuntos, sobre opções binárias, né? Tem pessoas que chegam no mercado querendo fazer day trade, né? E eu já falei nesse mesmo vídeo lá atrás de opções binárias, eu falei também de day trade, que day trade não é para qualquer um, né? É para um público específico, né? Com uma formação específica, né? Não é para o público geral. O público geral, se tentar fazer isso, vai perder muito dinheiro, vai criar um vício, né? Vai desenvolver um vício, porque essas operações de day trade mexe com o emocional, mexe com o psicológico, e a pessoa vai adquirir um vício, né? Então tem muitas situações envolvidas. Day trade despende muito tempo de estudo e também muito psicológico. Então é uma coisa muito complexa que não foi feita para o público comum. Mas então, o que é bom para o público comum? Investimento de longo prazo. É o que mais funciona, o que mais tem poder de multiplicação por causa dos juros compostos, né? Só que para longo prazo tu também tem que ter uma mentalidade de longo prazo. Tu tem que entender os fundamentos de tu investir para longo prazo. Também não é uma coisa muito simples, né?
Geralmente a pessoa compra, né, faz a compra de suas ações e ficam olhando o gráfico toda hora, esperando o momento de vender, né? Só que isso não é longo prazo. Isso aí pode não dar certo, né? Se tu entra numa empresa pensando em sair dela, né, tu tá querendo só tirar um lucro em cima de uma volatilidade, isso aí pode não ser muito bom também, né? Porque geralmente nós nunca entramos numa empresa no melhor momento, né? A ideia é comprar na baixa e vender na alta, né? O pessoal sempre tem essa fala pronta. É comprar na baixa e vender na alta. Só que tu nunca sabe quando é a baixa. Tu pode pensar, agora tá na baixa, vou comprar. Daí tu compra, ela cai mais, né? Porque nós nunca sabemos exatamente quando é baixa e quando é alta. Daí tu vende na alta, ela sobe muito mais depois. E daí tem outro problema. Se a empresa for muito boa, ela sobe e depois passa muito tempo, ela não baixa mais. Demora muito para baixar, né? Então, nós nunca sabemos, né? Nós nunca sabemos quando é baixa e quando é alta. E quando a empresa é boa, quando ela começa a experimentar o mercado de alta, começa a subir, passa meses, às vezes anos, sem voltar, sem cair de novo, né? Então, nós nunca sabemos nada, né? Por isso, mais importante para o pequeno investidor é adquirir uma mentalidade de longo prazo, entender o que é um investimento de longo prazo. Mas agora vamos ser mais específico nisso aí, né? O que é longo prazo? Longo prazo é o seguinte: tu escolhe empresas que tu acredite fortemente nelas, que tu entenda os fundamentos, tu tem que conhecer a empresa, tem que ser aquela empresa que tu gostaria fortemente de ser sócio, porque investir em renda variável, investir em ações é justamente isso. Tu investe em empresas, tu se torna um pequeno sócio de empresas, né? Isso é investir em ações, né? E quais são as melhores empresas para se investir, para quem quer investir para longo prazo? Isso é uma questão bastante importante, porque tem empresas que não são adequadas para o longo prazo, né? Porque são empresas cíclicas, tem empresas que vão sofrer muito em alguns cenários econômicos, né? E tem empresas que também, de um modo geral, não são muito boas para se investir. Então vamos começar comentando sobre essas empresas que não são muito boas, né? Empresas que não são muito boas para o longo prazo é aquele tipo de empresa que tu tem que estar acompanhando o gráfico de todo o tempo, né? Porque tu tem que saber a hora de entrar e saber a hora de sair. E isso, para um investidor de longo prazo, é ruim, né? Tu tem que controlar o momento da compra e esperar o momento da venda, porque daqui a pouco ela vai passar por um momento de baixa no mercado, né? São empresas cíclicas, né? Por exemplo, geralmente empresas cíclicas são, por exemplo, commodities, né? Por exemplo, petróleo, Petrobras. Quem é investidor de longo prazo pode não ser bom investir em empresas como a Petrobras, né? Que tem momentos que ela performa muito bem e tem momentos que ela performa mal, porque o cenário mundial, né, o preço de petróleo, né, é uma coisa cíclica, né? Tem horas de alta, tem horas de baixa. Então, não é um setor muito bom para quem tem uma visão de longo prazo, né? Porque daí tem que ficar acompanhando gráfico, acompanhando a situação da empresa, né, a todo tempo. Então, o commodity seria uma situação, né? Seja Petrobras, Vale, por exemplo, né? Então, commodities, de um modo geral,
demanda essa atenção especial, né, por ser setores cíclicos da economia. Outro setor que no Brasil é um setor problemático é um setor de varejo, né? O setor de varejo, porque o varejo no Brasil ele sofre muito com as altas taxas de juros, sofre também com a precificação do dólar, né? E as margens dos produtos, as margens muito apertadas, né? Então o varejo brasileiro sofre com todas essas situações. E pelo motivo do varejo sofrer sobre essas situações de margens apertadas, variação do dólar, taxas de juros altos, isso faz o setor ser um setor muito frágil, né? Muitas empresas na história brasileira já quebraram, né, por não suportar esse ambiente difícil que o Brasil oferece ao setor de varejo, né? Então, o investidor de longo prazo deve evitar empresas desse setor de varejo, tá? Mas agora eu já sei os setores que não são tão bons, setores, né, que pode causar problema para o investidor de longo prazo, mas então quais são os melhores setores para o investidor de longo prazo? Bom, como eu havia falado antes, o investidor de longo prazo procura se tornar sócio de bons negócios, né? Eu quero me associar com boas empresas que sejam estáveis, sejam lucrativas, né? Que tem um histórico muito bom, um histórico positivo, né? Então, um histórico bom também é muito importante se analisar, porque quando a empresa tem um histórico bom, a tendência dela manter esse histórico é alta, né? Não é uma garantia, mas aumenta a probabilidade dela continuar sendo uma boa empresa, se ela foi por muitos anos no passado. Então, setores são setores que têm que ser resilientes, né? Empresas que suportem períodos de crises, né? Como, por exemplo, setores resilientes que suportam crises são bancos, né? O setor bancário é um setor muito sólido, muito forte no Brasil, né? Setor de seguros, né? Porque é um setor onde as pessoas fazem seguro, né? Colocam dinheiro, investem em seguro, sei lá, seguro de imóvel, né? Seguro de casa, seguro de carro, enfim, seguro de vida. E as pessoas fazem seguro, mas o intuito é não usar o seguro, porque se a pessoa vai usar o seguro é porque teve um problema na vida. Então, as pessoas querem pagar o seguro para ter uma segurança, mas não querem utilizar o seguro, porque utilizar seguro é sinônimo de que houve um problema, né? Às vezes um problema grave. Então, as pessoas se utilizam de seguro as pessoas assinam o seguro, né, para não utilizar o seguro, né? Esse é o fundamento do seguro, né? Então é um setor lucrativo por causa disso, né? É um dinheiro que entra e espera-se que o dinheiro não saia, né? Quanto menos a pessoa utilizar do seguro, melhor para ela. É uma situação positiva não utilizar o seguro, né? Então, o seguro é um setor resiliente, é um setor lucrativo, né? Setor também de energia, só que tem setores de energias que oferecem também uma certa variação ali, né? Mas, digamos, o setor o setor mais tranquilo assim para se investir do setor de energia são os setores de transmissão, né?
como por exemplo, Transmissão Paulista, né, Taesa, a CEMIG, né, são setores de transmissão, né, porque eles não trabalham com consumidor final, com pessoa física, né. Os setores que trabalham com pessoa física, né, que né, vai entregar luz, a energia na casa da pessoa, é um setor complicado, porque tem inadimplência, né, tem todas essas coisas, então também é um setor complicado. E por isso o setor mais seguro, mais tranquilo de se investir seria de transmissão, né, como Taesa, Transmissão Paulista, né, e CEMIG, por exemplo, né. É um setor bastante resiliente, porque são as empresas que instalam as torres e administram as torres de energia, né. Eu comentei com vocês que commodity, no geral, de uma forma geral, não é muito boa. Mas eu tenho uma empresa que eu gosto de investir, que ela meio que é uma exceção à regra, né, digamos assim. Eu gosto de investir na Klabin, né, a Klabin, que é uma empresa de commodity também, né, ela trabalha com papel e celulose, é uma grande líder desse mercado no Brasil, né? E como commodity, né, ela sofre assim essa questão de ter a matéria-prima dolarizada e tudo mais, né? Mas essa empresa é uma empresa muito sólida no país, uma empresa muito forte, então pessoalmente eu gosto muito de investir na Klabin, mesmo eu sendo investidor de longo prazo, né? Geralmente o preço das ações da Klabin sempre é caro, né? Dificilmente tu vai ver o preço dessas ações baratas, mas empresas excelentes, geralmente elas vão estar caras na bolsa de valores, né? Então eu comentei sobre bancos, comentei sobre energia, seguros. Esqueci de mais alguma? Eu creio que eu falei tudo, né? Saneamento é bom também, mas eu não gosto muito de investir em saneamento, né? Mas é interessante quem gosta de investir em saneamento, quem acha é um setor bom, é um setor resiliente. Quem gosta de investir em saneamento também é um setor ok para longo prazo, né? Eu particularmente não gosto de investir em saneamento, mas também na bolsa de valores tem empresas do setor de saneamento bastante resilientes, né? Então falei de banco, falei de energia, falei de saneamento, falei de seguros. E creio que seja esses aí os setores, né? Tem pessoas que acreditam muito no setor de telecomunicações, como por exemplo TIM e Vivo, né? Essas empresas foram até o momento boas empresas, foram resilientes, né? Mas eu tenho muitas dúvidas sobre esse setor. Eu não sei se esses setores, pelo menos os que estão na bolsa hoje, se eles vão conseguir continuar inovando, continuar, né, eu não sei se elas vão continuar se posicionando no mercado com tanta importância como elas tiveram até o momento, né? Porque hoje em dia nós temos muitas empresas aí que oferecem fibra ótica e não estão na bolsa de valores. Então, uma barreira de entrada que se tinha no passado, pelo jeito não tem mais, né? Tem novos entrantes aí. E isso me gera uma dúvida se esse setor de telecomunicações se vão continuar tendo a mesma importância, pelo menos esses especificamente TIM e Vivo, se esses dois setores vão continuar inovando,
né, e continuar mantendo a sua importância no mercado nacional. Então eu tenho dúvida sobre esse setor, tá certo, gente? Mas então, resumindo, seria isso, né? Escolha boas empresas, empresas que tenham um histórico bom, empresas que tenham lucro com o passar do tempo. E outra coisa importante, empresas que pagam bons dividendos. Por que seria uma empresa pagar bons dividendos? O dividend yield dela tem que ser, em média, né, 6%. O ideal é que seja de 6% até um pouquinho mais, né? Só cuidado para se o dividend yield for alto demais, né? Tipo 12%, né? Começa a extrapolar assim, já fica demais, né? Às vezes as empresas têm um dividend yield alto demais, e quando o dividend yield é alto demais, ele, às vezes, a empresa está querendo influenciar o investidor a comprar as ações por algum motivo. Às vezes, sei lá, é um pouco duvidoso, né? Geralmente uma empresa não consegue manter um payout muito alto por muito tempo, né? Só por um breve período ali, e depois aquele dividendo altíssimo cessa, depois volta ao normal. Mas busca empresas a partir de 6%, né? 6%, 7%, né? 8%, tem bastante empresas que pagam 8%. Né? É mais ou menos essa margem aí, né? Entre 6% a 8%. É um dividend yield ok, né? Para empresas boas pagadoras de dividendo, né? E agora eu vou citar aqui, não é nenhuma recomendação, aqui não tem nenhuma recomendação de dividendo, cada um tem que fazer seu estudo, tem que fazer sua análise e ver o que faz sentido para si, né? Eu invisto em Banco do Brasil, tá? Na minha visão, uma boa empresa, paga bons dividendos, né? Eu invisto em Banco ABC, né? Para mim é uma boa empresa também, né? É uma small cap, né? É uma empresa menor, né? Em relação ao Banco do Brasil, por exemplo, né? Eu pago um bom dividendo, né? Banco ABC. Eu invisto em BB Seguridade, seguros, né? Setor de seguros, paga bons dividendos também. É uma boa empresa, né? Apresenta aí bons lucros, né? É um setor resiliente também. Agora eu entrei recentemente em Caixa Seguridade também, né? Caixa Seguridade é um IPO recente, não tem muito tempo aí que eles entraram no mercado, mas está se mostrando uma boa empresa, né? Eu tenho também Klabin, que eu havia comentado, que é uma empresa que eu gosto. Ela é um setor mais comoditizado, mas é uma empresa interessante na minha visão, né? Eu invisto também em Kepler Weber, né? O Kepler Weber é interessante. Que Kepler Weber, ela é ao mesmo tempo um setor industrial, né? Que ela produz equipamentos para o setor agro, né? Então, se tu quer investir no setor agro na Bolsa de Valores, pode ser uma opção interessante. Tu investe automaticamente no setor industrial e também no setor agro, porque a Kepler Weber produz equipamentos para o setor agro do país, tá? É uma boa empresa, paga alguns dividendos também, né? Eu tenho Romi, né, que também é setor industrial, paga bons dividendos também. Frente a todas essas que eu citei, talvez a Romi hoje seja vamos dizer assim, a empresa um pouco mais frágil, porque o setor industrial do país está mais fragilizado devido a todas essas crises aí, né, que o país sofre, né? Frente a todas as empresas que eu citei até agora, eu acho que é a que tem sofrido mais, digamos assim, mas eu gosto dessa empresa, invisto nela e ela paga bons dividendos. Romi. Tem mais alguma?
Taesa eu já falei, transmissão. Taesa, né, é transmissão. E a Transmissão Paulista. Essas duas empresas também são resilientes, pagam bons dividendos, né? Eu tenho também uma pequena posição de BMG, né, banco. É um banco assim mais voltado para o público pessoa física, né? É um banco mais de varejo, vamos dizer assim, né? Ele paga bons dividendos, até tem um payout muito alto, né? Mas eles têm mantido esse payout bem alto, até eu né, até meio estranho, mas parece uma característica desse banco, né? Mas eu tenho uma posição muito pequena também em banco BMG, não interfere muito na minha carteira, né? E eu creio que é isso. Eu acho que eu falei toda a minha posição, né, de ações, né? Então são empresas que eu me associo a elas porque eu creio que são empresas interessantes para se manter para um longo prazo. São empresas que eu acredito, né? E como eu acredito nessas empresas, eu vejo que elas têm um bom histórico, eu me mantenho tranquilo em relação a isso, né? Não preciso ficar olhando o gráfico a todo tempo, ficar cuidando do preço e tudo mais, né? Porque são empresas que eu estou investindo por longo prazo. Todo mês eu vou lá e aporto um dinheiro nelas, né? E subo minhas posições e recebo mensalmente dividendos, né? Qual a importância dos dividendos, né? Eu estou no fim aí, 27 minutos de vídeo. Esse vídeo aí está quase um cursinho, né? Qual a importância dos dividendos? Tem gente que fala mal dos dividendos, tem gente que acha ruim dividendos, mas o dividendo para o futuro pode virar uma renda passiva, né? Daqui 30 anos, se tu quiser, 30, 40 anos, se tu quiser, pode ser a tua renda passiva no futuro, os dividendos, né? Mas no curto médio prazo, os dividendos eles vão reduzir o teu risco da renda variável, né? Porque todo mês ali, ou sei lá, a cada trimestre, vamos dizer, vai cair um dinheiro ali na conta, né? E as tuas posições não mudam por tu ter recebido aquele dinheiro na tua conta. Tu continua, acabei mexendo aqui. Tu continua com as tuas mesmas posições nas ações e cai um dinheiro na tua conta, né? Então o dividendo ele acaba reduzindo o risco da renda variável. Por exemplo, nesse ano teve uma queda bastante substancial na bolsa de valores, né? Mudanças políticas e tudo mais, né? Um pouquinho do ano passado também, no finalzinho do ano passado para agora, né? Teve uma queda da maioria das ações, né? A bolsa teve uma queda bastante substancial, né? Só que se eu comparar o preço da minha carteira, né, o valor que eu tenho aportado na carteira, se eu considerar os dividendos em cima do percentual de queda, eu me mantive no positivo, né, se eu considerar os dividendos recebidos no ano, né. Então os dividendos ele dá uma protegida na tua carteira, né. O tanto que ela cai em momentos específicos, né, de queda de bolsa e tudo mais, os dividendos ele ameniza a redução da tua carteira nesses períodos de baixa, nesse período de queda da bolsa, né? Então, os dividendos protegem a nossa carteira no curto prazo, né? E os dividendos são aquele caixa para reinvestir, né? Quando tu reinveste os dividendos, tu acaba criando o efeito
dos juros compostos, né? Aquela bola de neve dos juros compostos, né? Porque as ações por si próprias elas não funcionam com juros compostos, a não ser que tu reinvista os dividendos recebidos, né? Então daí, quando tu reinveste todos os dividendos que tu recebeu, tu acaba fazendo agir os juros compostos e potencializa no longo prazo o poder, né, o poder de crescimento da tua carteira. Mas por enquanto é isso, gente. Eu já falei demais aqui, né? Mas eu creio que eu trouxe tudo que era importante aqui, né? Para que vocês pudessem se conscientizar e entender o que é uma visão de longo prazo, né? A visão de longo prazo é simplesmente tu ficar tranquilo quanto às empresas que tu está comprando, ter tranquilidade, né? Pega empresas, escolhe empresas que têm um bom histórico, empresas que são lucrativas, empresas que estão com a sua situação financeira estabilizada, não tem altas dívidas. Tem empresas que se endividam muito, tem uma situação descontrolada e passa por problemas, né? Então, o investidor de longo prazo escolhe empresas estáveis, empresas lucrativas, empresas que no seu histórico não possuem problema, porque o investidor de longo prazo não precisa ficar o tempo todo controlando o gráfico para cuidar a hora de comprar, a hora de vender. O investidor de longo prazo, o ideal é que nunca venda, né? Mas eventualmente vai surgir a necessidade de vender alguma coisa, mas por via de regra, o investidor de longo prazo não vende, né? A não ser que, né, surja uma situação ali, alguma ação perdeu os fundamentos, perdeu, não tem mais, tu mudou de ideia sobre aquela empresa e não faz mais sentido ter ela na tua carteira, situações assim, né? Então, nesses casos daí tu vende, porque não faz mais sentido, mudei minha estratégia, né? Mas de um modo geral, o investidor de longo prazo compra empresas as quais ele acredita e vai ficar com elas por muito tempo, recebendo dividendos e a todo mês subindo mais a sua posição nessas empresas, tá certo, gente? Por enquanto é isso. Dá um like para nós, se inscreva no canal, continue com a gente aí para mais vídeos, tá certo? Renan Garcia, canal Gaúcho Invest. Vamos lá, até a próxima.